Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, nós paramos no Renascimento e agora na aula 3 do capítulo 3, nós vamos dar continuidade desse ponto. Após o Renascimento, vem o Barroco, que é o tema da nossa aula de hoje, do capítulo 3. Mas, entre o Renascimento e o Barroco, existiu um estilo que foi de transição, chamado maneirismo. O maneirismo vai ter gente que vai dizer que é barroco já, e tem gente que vai dizer que não, que o maneirismo é um estilo à parte. De qualquer forma, eu não trouxe material sobre maneirismo, porque eu acho que é um movimento difícil de achar um recorte de onde começa o barroco, onde é que termina o maneirismo. É um pouco polêmico essa temática, então estou só mencionando para vocês terem essa noção de que após o Renascimento começou um movimento contrário àquelas questões de equilíbrio, geometria, sutileza, papapá, do Renascimento. Essa primeira reação foi o maneirismo, que já vai trazer um pouco do barroco com relação aos exageros, ao drama, mas isso vai se consolidar realmente no barroco. Tá? Então, eu estou só apresentando esse termo para vocês, maneirismo, que é algo que ficou ali transitório entre uma coisa e outra, mas que dificilmente vai cair em Enem, essas coisas assim. É só para vocês terem uma noção de continuidade da linha do tempo mesmo, tá? Então, eu vou abrir agora a nossa apresentação sobre o barroco, que é o tema que vai nos interessar mais. Bom, então vamos lá, iniciando sobre o barroco. Então, eu vou dividir esse tema em 4 partes, tá? O barroco na Itália, barroco em outros países europeus, o rococó e o barroco no Brasil, tá? Então, vamos agora para o barroco na Itália. Então, da mesma forma que o Renascimento, que surgiu na Itália, o barroco também vai surgir na Itália, ali por volta do século XVII. E aí, o que estava rolando na Europa nesse momento? Ainda no século XVI, o que vai acontecer? A Reforma Protestante e a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, também tem esse termo. E são dois fatos que vão movimentar muito a Europa e a cultura europeia. Que vai surgir ali a quebra dessa hegemonia da Igreja Católica e o surgimento de novas igrejas, as igrejas luteranas, enfim. Então, isso, para aquela cultura europeia que vem de séculos no cristianismo e logo no catolicismo, isso é uma quebra bem significativa. E a Contra-Reforma vai ser a reação da Igreja Católica nessa retomada de tentar se reconstruir, tentar se ajeitar ali para não perder o poder, né? Então, esses são fatos muito relevantes nessa época. E como eu digo sempre, e vou insistir sempre, não existe história da arte descolada da história, né? Então, todos os fatos que movem a sociedade movem também as expressões culturais e artísticas. Então, o barroco, ele vai vir também, vai ser um instrumento de reforço do catolicismo, quando a gente pensa nas obras barrocas nas igrejas, decoração dentro das igrejas, mas não só dentro, como os quadros, enfim, as telas, vai ter um reforço da mensagem católica junto com o barroco, através do barroco. Um precursor do barroco vai ser o Michelangelo, que nós vimos na aula anterior, ele como um dos artistas renascentistas, né? Mas o Michelangelo ele vai pegar essa virada, então ele também vai ser ali um vetor, digamos assim, ele vai dar esse clique do movimento seguinte, né, do barroco. Então ele também vai ser um pouco barroco.
Aí eu coloquei aqui uma citação da Graça Proença, que é a autora que eu utilizo para fazer nosso material, né, das aulas. Ela diz o seguinte: as obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Então, como a gente viu, o Renascimento tem essa coisa da racionalidade, da ciência, os estudos científicos ali dando suporte para a arte, estudo da anatomia, a busca pelo belo, que vai vir lá da cultura greco-romana, né, principalmente da grega. Então, o Renascimento tem esse caráter mais racional e o Barroco vai quebrar com isso, trazendo o predomínio das emoções, do drama, do sentimentalismo. Quando a gente fala de história da arte, talvez vocês já tenham escutado isso, talvez na escola, diz-se que os movimentos artísticos eles meio que vão se alternando. Um movimento mais racional, aí logo depois vem um movimento mais passional, depois vai vir um mais racional, depois um mais passional, meio que se alternando. Eu não sei se a gente pode afirmar isso com tanta certeza, mas é uma forma de se pensar que ajuda um pouco nessa linha de raciocínio, né? Então, vamos ter, por exemplo, o Renascimento, que é mais racional, o Barroco, que é mais passional, depois do Barroco vai vir o Neoclássico, que é mais racional, depois o Romantismo, que é mais passional. Então, essa forma de pensar ajuda, né? Didaticamente ajuda a ter uma noção da cronologia dos movimentos. A pintura barroca, as características que são relevantes para a gente. Contraste de claro e escuro. Isso é muito relevante no barroco, então tenham isso em mente. Quando a gente fala de barroco, a gente fala de contraste de claro e escuro. E esse contraste, que em contraposição ao Renascimento, que são aquelas nuances de cores suaves, né, o barroco não vai ter essa suavidade. Suavidade não tem a ver com o barroco. É contraste de cor, a gente vai ver daqui a pouco. E esse contraste vai trazer um drama para as cenas, né? Para as emoções fortes. Enfim, traz essa dramaticidade. Desculpa, tem um carro de som passando, não sei se isso vai atrapalhar vocês. Vou dar uma pausa. Pedro, corre aqui para mim, Pedro. Bom, vamos lá, continuando. A pintura barroca, ela também é realista, ou seja, ela tem a intenção de reproduzir a realidade. Ela não são imagens que fogem do real, elas realmente tentam imitar como nós somos mesmo, né? Em termos de formas das pessoas, da natureza, enfim, tudo tentando realmente remeter ao real. E o barroco também vai ter como temática, além das questões religiosas, a vida do povo simples. Isso é uma coisa que vai aparecer também, além das imagens cristãs. Então, a gente tem aqui dois exemplos do Tintoretto, italiano, né? Estamos falando de barroco italiano. Temos aqui, do lado esquerdo, Cristo em casa de Marta e Maria, e do lado direito, o reencontro do corpo de São Marcos. Então, vocês veem aqui o contraste de cor, que é o que realmente caracteriza o barroco. Então, vocês veem aqui, por exemplo, onde é escuro, as roupas escuras, é muito escuro. E onde é claro, é muito claro. Diferente do Renascimento, em que existe um degradê de cores, equilibrando a imagem, né? Realmente dando um toque de mais próximo ainda da realidade. O barroco não, ele vai ter pontos de luz bem fortes e pontos escuros também bem fortes, as cores puras, né? Sem a mistura das cores dando uma suavidade. Então você vê aqui está Cristo em casa de Marta e Maria. Uma delas tem um vestido bem preto,
e ao mesmo tempo a pele bem branca. Você vê também a mesa muito branca. Existe uma aura em Cristo também. Lá atrás tem um senhor, um velho, com uma roupa preta. Então tem pontos muito escuros e pontos também bem claros. E do lado direito é a mesma coisa. Você vê aqui o fundo bem escuro, mas ao mesmo tempo quem está ali no primeiro plano está bem claro, como se fosse, quase como se eles fossem fontes de luz, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem pintor que consegue dar uma ideia de que a luz é externa, mas nesses aqui do Tintoretto parece que a luz está dentro deles e saindo, né? Esses personagens em primeiro plano. Aqui o Caravaggio é um exemplo do que eu estou dizendo. Deposição de Cristo. Olha a dramaticidade, né? Tem aqui as personagens tirando Cristo da cruz, né? Então, os personagens têm emoções bem características nos seus rostos e nos seus gestos. Não são contidos, né? Eles estão realmente passando emoção. E aqui o Caravaggio é um exemplo de que ele direciona a luz. É como se a luz tivesse um holofote apontando para eles, para esse grupo. Diferente do anterior, em que a luz não tem muito uma fonte, a luz parece que sai deles. No Caravaggio, não, a luz tem uma direção. Isso é bem interessante. E aqui está presente o contraste de cores. Olha o fundo como é preto. E, ao mesmo tempo, esses tecidos brancos, tanto em Cristo quanto nas mulheres ali atrás. Então, as cores são muito intensas. Aqui, Caravaggio também, a ceia em Emaús, outra imagem de motivo religioso. E a característica do Caravaggio da luz que tem uma direção, né? A luz aponta ali, tem a sombra, então, mais uma vez, contraste de cor, onde está escuro, é bem escuro, onde está claro, bem claro. A emoção nos rostos, né? Esse velho que parece que está... Esse velho, eu estou falando, deve ser um apóstolo, né? Está protestando com Jesus, parece que está reclamando com ele, Jesus está tipo, beleza, ok, né? E os outros também, um está quase levantando da cama. Então, eles transmitem essas emoções nos seus rostos e nos seus gestos. Esse aqui, Andrea Pozzo, deve ser Pozzo, né? Tem dois e's igual pizza. A Glória de Santo Inácio. Aqui é o teto de uma igreja. Olha quantos elementos ali juntos, né? É quase confuso, a gente fica até um pouco assim atordoado de ver tanta imagem junto. E ele tem essa intenção de que é como se o teto da igreja estivesse se abrindo para o céu, né? Como se o teto não existisse e para cima é o céu ali, os anjos e tal. Isso é uma coisa que vai acontecer também no Brasil, esse tipo de imagem de teto da igreja se abrindo, tá? Aqui, Andrea Pozzo. A escultura barroca também vai exaltar os sentimentos, vai ter uma intenção de transmitir movimento, ou seja, não são aquelas esculturas estáticas, elas realmente querem transmitir que aqueles personagens estão se movendo. Vão ter efeitos decorativos, linhas curvas, drapeado dos tecidos, uso do dourado, então tudo assim bem dramático, né? E, de novo, emoções violentas nos gestos e rostos. Então, a grande palavra que a gente pode remeter ao barroco é isso, emoção, sentimentos exaltados. Aqui, Bernini, nós temos um fauno provocado por crianças. Então, o que é interessante a gente ver? A emoção nos rostos, né? O fauno está ali. Eu não sei se isso é uma referência a alguma história que exista, tá? Eu realmente, essa pesquisa eu não fiz, mas você vê que o fauno tem uma expressão, as crianças também estão provocando ele, enfim. E é bem ornamentado, essa ornamentação aqui, essas frutinhas, estão vendo? Isso é bem barroco mesmo. Essas coisas, esses detalhezinhos decorativos. Essa aqui é muito conhecida, o êxtase de Santa Teresa também. Olha os tecidos, como é que são, movimento dos tecidos, bem drapeados, bem volumosos.
o rosto da Santa Teresa realmente transmitindo essa sensação do êxtase, ali o anjo que está junto dela, não sei também muito bem a história, mas transmite alguma passagem, né, dessa santa. Então a gente vê aí a intensidade e a dramaticidade nas figuras, tanto na pintura quanto na escultura. A arquitetura vai buscar demonstrar o poder, tanto da igreja quanto de palácios. Os arquitetos vão deixar de lado aquela simplicidade, aquela preocupação com geometria que os renascentistas tinham, e vão incluir efeitos decorativos. Né? Não vai ser aquela coisa mais tão objetiva como era a arte e a arquitetura renascentista. Ela vai ter essa intenção de decorar, de ornamentar. E vai surgir uma preocupação paisagística com o que há em torno da construção. Aqui a gente tem Guarino Guarini, da igreja de São Lourenço. A gente tem, como vocês podem ver, itens que nós já conhecemos, elementos já conhecidos. Os arcos, as colunas com capitel coríntio, são coisas que nós já conhecemos, né? Que vem do Renascimento, vai vir lá de Grécia e Roma, formas geométricas, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui uma ornamentação a mais, principalmente na cúpula, que é essa imagem da direita, que é o teto da igreja, um teto totalmente ornamentado, com esses desenhos no teto, né? Então são coisas que talvez os renascentistas não fariam, porque foge à objetividade da visão renascentista. Ele tem realmente um quê decorativo. Aqui, Bernini, de novo, o mesmo escultor que eu mostrei antes, ele também era arquiteto. Então, ele é responsável pelo projeto da Praça São Pedro, lá no Vaticano. A gente vê a questão da preocupação com o que está em torno. Então, aqui tem a igreja, e ali, à frente da igreja, tem essa praça enorme, oval, com colunas, dezenas de colunas em volta. Então, é essa preocupação de mostrar, de incluir, além da construção, os elementos em volta, a paisagem em volta. Então, essa praça que vai completar a igreja, e aqui temos uma visão panorâmica dessa praça, né, dessas colunas, todo esse pátio. Isso tudo foi projeção do Bernini, que era, além de escultor, arquiteto e provavelmente outras coisas mais. Então, aqui a gente encerra o barroco italiano.